O Distrito Federal tem a maior renda per capita do Brasil, mais que o dobro da média nacional. Grande parte dessa boa situação de renda se deve às atividades dos governos federal e local. O setor de serviços responde por quase 95% do PIB do DF. Que medidas podem ser tomadas para diversificar a economia e, assim, ampliar a oferta de empregos na capital do país, onde o desemprego é maior do que na maioria dos estados? Esse é um dos assuntos que vamos tratar com os senadores Alci Lucas, porque o desenvolvimento econômico do Distrito Federal é assunto de Estado. Senador, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, tudo bom? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos começar falando então de economia, né? A gente tem alguns gráficos para mostrar aqui para os espectadores, para a gente começar a discutir esse assunto. O primeiro deles é o PIB do DF, né? O DF tem 235 bilhões de PIB, é a oitava unidade da federação nesse setor, responde por 3,8% do total. Como a gente já disse no início, quase 95% desse PIB provém dos serviços, ficando os outros 5% para os outros setores da economia. 45% do PIB dos serviços são PIB, governo federal, governo local. Essa concentração de serviços no PIB do Brasil, de Brasília, ela se deve ao fato de que Brasília é uma capital administrativa, é uma vocação da cidade, ou a gente tem como reverter isso e pelo menos diversificar um pouco mais? Bem, primeiro, de fato, Brasília foi criado para ser a capital, né, evidentemente, uma cidade administrativa. Por isso é que realmente grande parte é serviço e mais quase a metade já é exatamente do governo federal e governo local. Mas Brasília cresceu, ela foi projetada para 500 mil habitantes. Hoje nós temos... No ano 2000, nós temos 3 milhões de habitantes. Então, esse é o grande desafio do governo atual que está entrando agora. Nós conseguimos aprovar, ainda o ano passado, uma lei que permite que o DF possa dar os mesmos incentivos dos outros estados, que nós perdemos muito nos últimos anos com a guerra fiscal. Muitas empresas nossas foram embora de Brasília, exatamente pelos incentivos de Goiás, Minas Gerais, Bahia. Então, nós conseguimos aprovar. Acredito que agora o novo governo entra já com uma proposta de diversificar um pouco a economia. E a proposta nossa sempre foi criar em cada região administrativa, e nós temos hoje 34 regiões administrativas, que a gente possa criar polos de desenvolvimento, saindo da área de serviço, de governo, e investir principalmente na área de tecnologia. Essa é a nossa vocação, né? Brasília tem essa vocação de conhecimento, de tecnologia. Então, eu acho que agora precisa incentivar o Parque Capital Digital, que foi um projeto que nós lançamos em 2004, que ainda não saiu do papel, está lá o Banco do Brasil, Caixa Econômica apenas, mas acho que agora deve entrar em um novo projeto, um novo governo, acho que agora implementa essas ações e expandir isso em todas as cidades. Quais foram os impedimentos para o Parque Tecnológico se desenvolver mais rapidamente? Como o senhor disse, isso foi lançado ainda na época, o senhor foi secretário de desenvolvimento, né? 2004. No Brasil, a gente precisa ainda evoluir muito, porque em 2004, quando a gente lançou o projeto, nós tínhamos um governo local de um partido, oposição ao governo federal. E isso, em vez deles ajudarem, né, um acaba atrapalhando o outro. Então, nós levamos simplesmente 2 anos para conseguir estabelecer a área como uma área fora do Parque Nacional, porque o governo federal entendia que aquele pedaço de 123 hectares estaria dentro do Parque Nacional. Nós tivemos que vir aqui para o Congresso aprovar uma lei, dobramos praticamente o tamanho do parque para realmente desafetar a área do Parque Tecnológico. Depois conseguimos, aí levamos quase 1 ano para registrar em cartório, também burocracia. Acabou o governo. Entra outro governo, nós conseguimos levar para lá o Banco do Brasil Caixa Econômica, que são 2 âncoras, que são o data center do Banco do Brasil Caixa Econômica, mas acho que o erro do governo foi ter colocado na Terra Cap, que é uma imobiliária, que tem como objetivo especular, vende terreno. E o Parque Científico e Tecnológico não pode ter esse objetivo de arrecadar nenhum recurso de imediato em função de terreno. Tem que ser, inclusive a proposta que nós fizemos era direito de uso por 30 anos, renovado por mais 30 anos. Já poderia estar, né, a gente poderia ter resultados maravilhosos já. Então, a burocracia, a vontade política, talvez o desconhecimento, a falta de prioridade para isso,
acabou atrapalhando. Mas agora eu acho que chegou a hora, né? Porque nós temos quase 400 mil desempregados em Brasília e se a gente não cuidar disso, as coisas podem complicar muito. Mas tem todo um ambiente hoje para você tocar agora o projeto. Um dos fatores que pode incentivar a vinda de empresas para o Distrito Federal é essa faixa de renda elevada, né? Brasília tem a maior renda, a gente tem até um infográfico aqui para mostrar, tem a maior renda per capita do Brasil. São 80 mil reais de PIB per capita que Brasília tem, está em primeiro lugar. E esse poder aquisitivo elevado da população deveria ser um estímulo para a entrada de empresas, né? E mesmo assim Brasília continua nesses anos todos tendo muita dificuldade de atrair novos investimentos. Será que isso se deve à burocracia mais? Não só isso, não só isso. Eu fiz aqui várias audiências públicas na Câmara ainda sobre esse assunto. O grande problema nosso é que aqui, por ser a capital da República, né, o nosso Ministério Público, a nossa junta comercial, né, ela é vinculada à União. Então, por exemplo, quando eu fui estudar a questão da guerra fiscal, por que as nossas empresas estavam indo embora, em vez de vir para cá, elas estavam saindo exatamente por isso, porque os outros estados davam incentivo, que não podia, é inconstitucional, mas davam. E o Ministério Público dos Estados não faziam nada. Aqui não, o DF deu uma vez, que foi o PRODF, e que foi questionado na Justiça, inclusive foi declarado inconstitucional, né, e quebraria todas as empresas atacadistas que receberam incentivo. O que acontece? É que aqui a União é que paga, o Ministério Público está vinculado, o Ministério Público está vinculado à União, então não tem nenhuma relação com o GDF. Então qualquer coisa que é feito aqui, imediatamente entra com ação, né, de inconstitucionalidade ou qualquer coisa nesse sentido. Então por isso que nós aprovamos no ano passado uma lei de que o DF agora pode dar o incentivo dos outros estados, senão nós perderíamos as poucas empresas que nós temos. O senhor acha que nesse caso houve um certo ativismo político do Ministério Público aí de tentar impedir essa... Não, acho que o correto era aqui. O Ministério Público do DF é que está correto. Os outros que não cumpriram a sua função, que é fiscalizar e não deixar acontecer que as coisas que são inconstitucionais e ilegais aconteçam. E fizeram, né, nos outros estados, até porque eles dependem do Estado também. Então, acho que aí houve um erro de fato. Agora, o que é importante para trazer empresa para o Estado? Não é nem questão só de incentivo, né? Você tem que ter infraestrutura, nós não temos. Nós temos aqui em Santa Maria o Polo JK, que foi criado também em 2004. Eu ainda era deputado distrital, né? O objetivo era trazer... deputado estadual. Exatamente. Era para a gente trazer para Brasília todas as indústrias de medicamentos, né? Foram todos fármacos, foram todos para Anápolis. Por quê? Porque aqui, além de não ter incentivo, não tem infraestrutura, não tem financiamento, né? Segurança jurídica. Então, são essas coisas que são fundamentais para qualquer empresa. Nós temos o melhor mercado. Hoje, eu diria para você, inclusive, se nós adotássemos o que os outros estados fizeram conosco, de dar o incentivo que eles deram, é até covardia, vem todo mundo para cá, exatamente o que você falou. Nós temos a melhor renda per capita, temos o melhor ambiente, a melhor, inclusive, localização. Brasília é plano, no centro do país, tem uma temperatura importante, boa para essa área toda, e além de ser o centro da América toda, né? Que aqui nós temos o segundo aeroporto do país, né? Então, nós somos privilegiados. O que não pode acontecer é o que aconteceu antes. Os outros estados dando todo tipo de incentivo, né? Nós temos aqui situações que aqui em Goiás a empresa paga 3,5% de ICMS e aqui está 25%, de 25%, 18% para 3,5%, é uma diferença muito grande. É evidente que a empresa não vai querer vir... Perdemos muito, mas agora acredito que com essa lei nova que nós aprovamos e a política do novo governo, que deve entrar agora uma nova política de desenvolvimento econômico, a tendência realmente é trazer para Brasília mais empresas e principalmente priorizando a área de tecnologia, que é a nossa vocação. Nós vamos voltar daqui a pouco a falar dessa questão das políticas de desenvolvimento econômico do novo governo do Distrito Federal, que foram anunciadas, mas a gente vai voltar aqui na questão da renda per capita, só para dizer o seguinte, bom, quem vê esses números enormes do Distrito Federal, com quase 80 mil de PIB per capita, que é quase o dobro de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, e mais do que o dobro, 2,6 vezes mais do que a média nacional, muitas vezes as pessoas não sabem que o Distrito Federal também é uma unidade que tem um desequilíbrio socioeconômico muito grande entre as suas diversas regiões, né? Isso é uma coisa também que trouxe muita preocupação para o senhor ao longo dos seus mandatos aqui no Congresso e agora no Senado? Nós temos ainda bolsões de pobreza em Brasília.
nós temos cidade como estrutural, como o Sol Nascente agora, que em poucos anos, praticamente 8 anos, né, mais de 120 mil habitantes, e sem nenhuma infraestrutura. Né? Era chamada, inclusive, a segunda maior favela do mundo, mas que agora, né, já iniciou a infraestrutura, nós mesmos destinamos algumas emendas para a infraestrutura, está começando agora o asfalto, colocando redes pluviais. Eu acho que a gente precisa agora investir mais nesses redutos aí, como estrutural, Sol Nascente, Arapuanga, Itapuã, que são áreas mais carentes aqui do DF. Mas nós temos também a maior diferença salarial, né, do país. Então, a gente precisa também trabalhar para diminuir essas diferenças. Né? Mas aqui nós temos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, a cúpula toda está aqui, né, que é o Congresso Nacional, o Supremo, né, a Suprema Corte, nós temos aí também o STJ, toda a estrutura maior, né, a cúpula dos poderes está em Brasília. Então, por isso, talvez, é que levou muito essa questão da renda. Associado a esse desequilíbrio social, nós temos também um desafio no DF, que é o desemprego. Um desemprego muito elevado no Distrito Federal. A gente tem seria ele consequência da retração econômica que o Brasil experimentou nos anos recentes, que agora está saindo dela somente, né? 300 mil pessoas desempregadas no Distrito Federal, 18,4%, enquanto no Brasil os dados são do mês de novembro, né? Que foram os últimos anunciados, 11,7% apenas. Ou seja, por que no DF tem tantas pessoas mais desempregadas do que na média nacional? Exatamente por isso. Nós estamos concentrados para metade dos nossos empregos é governo federal e governo local. Os governos, tanto federal quanto local, perderam a capacidade de contratação. Você vê que já há alguns anos que não se faz concurso, que não se admite funcionários. Então, isso prejudicou um pouco. E a falta de políticas públicas de geração de emprego, principalmente desenvolvimento econômico do Estado. Por quê? Exatamente pelas dificuldades da guerra fiscal que nós enfrentamos. Então, os dois últimos governos nossos, não cuidaram disso, não perceberam que as nossas empresas estavam indo embora. E perdemos muitas empresas, e quem gera emprego são as empresas. Então, eu acredito que agora só uma política de desenvolvimento, né, para atrair novas empresas, para realmente superar essa dificuldade que nós temos de desempregados, que não é só 300 mil. 300 mil é um dado, né, mas que no concreto, porque tem muitos que já desistiram de procurar emprego, né, que... porque a pesquisa do IBGE sempre leva em consideração as pessoas que estão procurando emprego e não conseguem. Nós temos muita gente que já desistiu, porque 2, 3 anos procurando emprego. Nós temos muitos jovens também, né, de primeiro emprego aí que não conseguem entrar no mercado. Então, é só trazendo novas empresas, e agora tem todo o ambiente para fazer isso, né? Acho que o BRB, que é o nosso banco aqui, precisa investir mais no fomento, para financiar a empresa, para dar realmente... Porque não existe atrativo maior do que infraestrutura. Por exemplo, o Polo JK, que era um polo importante para o DF de geração de emprego, até pouco tempo estava funcionando com gerador. Né? Desde 2004, as empresas tinham que buscar o seu na parada de ônibus, porque não tinha ônibus circulando no polo. Então, são essas coisas que inibem, né, a atração de novas empresas. Então, eu acredito que com o novo governo, com essa lei que nós aprovamos, eu acredito que agora a gente vai superar bastante. Não, evidentemente, eliminar, mas vamos gerar muito emprego, porque hoje, e dadas as condições do DF, basta você dar o que os outros estados dão, que nós temos todas as condições de trazer todo mundo de volta e novas empresas para Brasília. Além disso, nós temos aqui todas as embaixadas, precisamos investir no turismo. Brasília tem todas as condições de ser uma cidade turística muito grande, tanto o turismo ambiental, aqui cívico, né? Porque aqui é a capital da República, tem aqui monumentos maravilhosos, né? Brasília realmente é uma obra de arte que realmente daria uma atração muito grande. Então, o que falta é isso, né? São políticas públicas de turismo, né? Atrair novas empresas. A questão da mobilidade nós temos que melhorar muito. A gente tem muito... E olha que eu estou falando de 3 milhões de habitantes aqui no DF, em volta, que é a região metropolitana, e que nós estamos, inclusive, aprovando agora uma medida provisória, criando a região metropolitana, que nós temos mais de 2,5 milhões em volta. Então, nós temos mais de 5 milhões de habitantes nessa situação e também muita gente desempregada. Mais até do que, talvez, aqui na capital. O entorno tem mais desempregado que aqui. Né?
Seria razoável imaginar, então, que as possibilidades de redução desse desemprego no Distrito Federal não passam pelo aumento da oferta de empregos no serviço público, que era uma tendência que veio acontecendo aí na década passada. Esse não é mais... Até porque nós já perdemos a capacidade de contratação. É evidente que tem que contratar, substituir, principalmente, aqueles que estão se aposentando. Mas a capacidade de contratação de novos servidores, né, que não seja para substituição, é mínima. Então, muito pelo contrário, nós vamos perder muitos servidores agora do governo federal com o enxugamento da máquina, que estava muito aparelhada. Então, daí mais um motivo de você ampliar o mercado, trazer novas empresas, ampliar realmente os tipos de empresas, né, investir um pouquinho na indústria da informação, acho que é importante. Mas Brasília continua sendo um polo atrativo, né? Que vale a pena. E quem vem para cá, que ficou aqui há alguns anos no governo federal, dificilmente vão embora. Aqui realmente é uma cidade muito boa para morar. Então, a maioria daqueles que vieram e estão se aposentando, eles acabam ficando aqui. Se fixando aqui. Né? Então, a gente precisa ampliar o mercado para gerar mais emprego. O novo governador que assumiu no Distrito Federal, no dia 1º de janeiro passado, ele disse que vai procurar focar na criação de parcerias públicos-privadas, boa parte da sua estratégia de desenvolvimento econômico, inclusive para a alavancagem de alguns projetos grandes que estão no papel há muito tempo e não saem por falta de recurso público, por exemplo, a Via Trans-Brasília, que segundo as estatísticas apresentadas pelo governo, custaria 2 bilhões e 400 milhões de reais. Isso já não foi tentado antes? Por que não dão certo as parcerias público-privadas em Brasília, quando dão em outros estados? Primeiro o seguinte, né? A segurança jurídica é fundamental. Segundo, o governo tem que ter credibilidade. Você não tem como investir numa cidade onde o governo não paga, não é? Onde você tem que, às vezes, dar propina para receber aquilo que você tem direito. Não é? Quando os governos não têm visão nenhuma de empreendedorismo, de econômico, né? Que falta gestão. O grande problema nosso nos últimos anos foi falta de gestão e falta de visão, né, para isso. Então, esse talvez tenha sido o maior problema, né? Mas as PPPs, o governo não é eficiente em muitas ações. A iniciativa privada é muito mais ágil, muito melhor. Agora, tem determinados projetos que até se o governo tocasse, era viável. Esse mesmo que você citou, né, que é a Interbairros, que se chama, Transbrasiliana, Interbairros, né, que é uma nova pista, né, que vem de Samambaia até aqui no plano piloto, só a área em volta é suficiente para cobrir todo o custo. Os terrenos que seriam... Sim, né, são valorizadíssimos. Né? Aliás, eu tenho certeza que os terrenos, eles superam muito mais do que isso, do que o investimento. Então, se fosse um governo mais eficiente, teria condições de ele próprio fazer, né? Com a TerraCap que está aí, que é uma agência, mas a TerraCap hoje... Ir vendendo os terrenos para ir financiando a obra. Exatamente, né? Quando você tem todas as condições de fazer isso pelo governo. Agora, de fato, a iniciativa privada era mais ágil. Aqui, por exemplo, a primeira PPP que foi feita, para você ter ideia, está na Justiça. Né? Não honraram, exatamente, o centro administrativo. Lógico, teve corrupção, teve a questão da Odebrecht, né, que foi quem construiu a via. Então, foi Mas o que o governador poderia ter feito? Né? Essas coisas são simples. Você avalia quanto é que é o custo real, deposita em juízo e ocupa, né? E faz o depósito judicial. Agora não, está lá abandonado, ficou lá 4 anos, né, sem utilização, pagando os aluguéis normalmente, depois vai ter que pagar a Caixa, não tem jeito, porque isso é dívida do governo. Então vai sobrar para o contribuinte. E o pior, aqueles investidores que aplicaram o recurso e que não tiveram honrado o seu compromisso, né, os seus contratos, dificilmente eles vão botar 1 bilhão, 2 bilhões em qualquer investimento em Brasília. Então, se você não tem credibilidade, se o governo não tem essa credibilidade, né, de honrar seus compromissos, não dá para uma empresa fornecer material para o governo e depois não receber. Sem saber se vai receber ou quando vai receber. Aí os caras já botam o preço maior, sabendo que vai atrasar. Por isso que o serviço público é muito ineficiente. Então, eu acho que tem que... espero que esse novo governo, né, possa vender uma imagem e possa cumprir realmente aquilo que prometeu
e, com isso, evidentemente, atrair novos investimentos, porque hoje o governo não tem recurso para investimento. Mal ele consegue pagar a folha. Então, tem que ser criativo, tem que enxugar a máquina, trabalhar resultado, porque também no Brasil não se aplica nada disso de resultado, né? Eles vão tocando a máquina sem avaliar, sem fazer nenhuma... Você tem que incentivar a meritocracia, valorizar quem trabalha melhor, né? E honrar os compromissos. Ninguém é obrigado a cumprir, né? Prometer nada, prometer tem que cumprir. Então, eu acho assim, com uma boa gestão, uma boa administração, você recupera não só a eficiência da máquina, como também atrai novos investimentos, inclusive implementando as PPPs, que eu acho que são muito bem-vindas em Brasília, e tem um campo muito vasto. Além disso aí, você tem mobilidade urbana mesmo, né? Você tem agora, o projeto está pronto, de Brasília a Goiânia, o trem de média velocidade, que vai ser uma PPP também, que o edital está pronto, acredito que seja lançado pelo Estado de Goiás, porque é Brasília-Goiânia. Tem agora o trem, por exemplo, que vem de Lusiânia para Brasília, também está numa fase experimental. A ideia é botar agora já alguns vagões já para passageiro, que eu acredito que a velocidade é muito baixa, 40 km, acho que não... Mas, de qualquer forma, existe a possibilidade de criar uma nova bitola para passageiro, alguma coisa assim, porque o fluxo é muito grande, as pessoas que vêm do entorno para Brasília, para trabalhar em Brasília. Por isso que é importante você criar os polos de desenvolvimento, não só nas regiões nossas administrativas, como no entorno, né? A criação da região metropolitana vai ser fundamental, porque você vai poder ter convênios e uma interação maior. Fazer uma política com relação geral. Tributária. Hoje nós temos muitas empresas, com essa guerra fiscal, muitas empresas vendem aqui, mas a empresa é aqui no entorno. Ela fatura lá e deixa os impostos lá, né? Hoje, dificilmente, uma empresa do DF ganha qualquer licitação aqui dentro. Por quê? Porque a carga tributária aqui é muito maior do que na região em volta. Então, eles instalam lá e vendem aqui, né? Poderiam estar aqui, mas falta de uma visão do governo. Esse dinheiro poderia estar entrando no cofre do governo do Distrito Federal como recursos próprios, né? Exatamente. Que é o assunto que a gente vai conversar aqui na nossa última pergunta do programa, que é a questão do orçamento do GDF. O senhor foi deputado distrital, já votou, discutiu, debateu e aprovou várias vezes o orçamento local, e como congressista o senhor também discute, vota e aprova o orçamento federal. Então vai se preocupar também muito com a questão do repasse de verbas, de destinação de verbas para o Distrito Federal. O orçamento do DF são 42 bilhões para esse ano de 2019. 27,8 bilhões é a arrecadação de tributos pelo governo do Distrito Federal. E 14,2 bilhões, que dá mais ou menos um terço desse total, são repassados pelo chamado Fundo Constitucional do DF. Muita gente que não mora em Brasília não sabe por que foi criado esse Fundo Constitucional e por que Brasília teria, entre aspas, privilégio de receber repasses fixos todo ano da União e que são decorrentes da arrecadação da União. Por que Brasília tem esse Fundo Constitucional e qual é a justificativa para ele? Bem, Brasília é a capital, né? Então, evidentemente que o DF é responsável pela segurança da capital. Aqui não só tem o governo federal, mas também todos os governos, né, as embaixadas todas. Então, essa responsabilidade com a capital é que gerou o fundo. O que acontecia antes? Em 2002, até 2002, o governador, todo mês, na hora de pagar a folha, ele tinha que me pedir dinheiro com o governo, porque aqui não tem arrecadação, não tinha nenhuma arrecadação. Quando se criou Brasília, né, aqui é uma cidade administrativa. Então, qual é a fonte de receita? Zero, né? Então, quem pagava a folha do governo, educação, saúde e segurança, era o governo federal. Só que os governadores... Era uma negociação todo mês. Todo mês. Todo mês. Então, vinha com o pires na mão e tal. Então, ainda na última semana do Fernando Henrique, né, se consolidou então o fundo. O que foi feito? O governo, inclusive, era de oposição, era o Cristóvão, né, o presidente era o Fernando Henrique. Então, se levantou, quanto é que se gasta, quanto é que se paga todo mês de salário de educação, saúde e segurança? Aí levantou o valor, 2 bilhões e 900, 2,900. Então, consolidou esse fundo com este valor, mais um pouquinho para investimento, 10% mais ou menos, mas foi um fundo que foi criado para a segurança pública e para auxiliar o funcionamento da educação e da saúde. Mas ele é um fundo da segurança pública. E aí, então, corrigido pela receita corrente líquida. Então, todo ano, apura-se qual é
a receita corrente líquida do país, né, e corrige o fundo. Um pequeno percentual é destinado para esse fundo do Distrito Federal. Não, esse próprio fundo, esse 2.900 que era no início, ele foi sendo corrigido em cima dessa variação da receita corrente, né, que é um pouco mais da inflação, quando o país está bem, aumenta um pouco acima da inflação, né, tem o ganho real. Então, esse fundo foi crescendo, que é os 14 bi e 200. Só que isso foi criado em 2002, nós estamos em 2018. Né? Então, nós estamos aí com 16 anos. E como ele custeia a segurança, educação e saúde, que normalmente, e aí vem a reforma da Previdência, são aposentadorias especiais, que com 25 anos se aposenta. Então, você vê que quem entrou no serviço público com 20 anos, né, com 45 anos, 50 anos, estão aposentados. Então, o nosso fundo ele já está bastante comprometido com as aposentadorias que começam agora. E houve algumas distorções, porque na medida em que educação e saúde é para o auxílio ao funcionamento, em princípio você não pode pagar, e pelo conceito da LDB, na educação, você não pode pagar aposentados e pensionistas com esse fundo. E os governos vieram pagando isso. Você pode pagar da segurança, porque esse fundo é para a segurança e auxiliar a educação e tal. Então, esse fundo aí é exatamente que nasceu em 2002, mas que já se pagava antes, desde da criação da capital, ele era pago sem o fundo, era pago através de repasses, transferências voluntárias. Que, para não ficar todo mês pedindo com o pires na mão, se criou, então, exatamente o que já se passava, né, aquilo que já era repassado, foi criado o fundo para isso. Então, é um fundo por ser a capital da República, evidentemente, né, que é um privilégio mesmo, mas tem obrigações que são fundamentais. Não dá para você realmente, não dá toda uma atenção especial, principalmente para as embaixadas e para o governo federal, aqui é onde é a nossa capital. Então, esse fundo é para isso. Agora, é porque foi projetado para 500 mil habitantes. Agora tem 3 milhões, então a gente passou a ter uma cidade agora, né, que não vive apenas... Com uma demanda muito maior. Né? Muito maior. Agora, o Fundo Constitucional, ele foi criado realmente para manter esses 3 milhões de habitantes? Também não foi. Então, faltou também dos governos anteriores, uma visão de que a cidade estava crescendo e que precisava ampliar as fontes de renda. Você não podia ficar na dependência do governo federal a vida toda. Por isso que a nossa receita tem 27 bilhões já de prestação de serviço, né, que basicamente... E, evidente, que com os servidores morando aqui, do governo federal, do governo local, isso entra no mercado e movimenta a economia, né, o comércio, o serviço. Então, a nossa economia vem muito em função dos servidores públicos. Então, além da renda deles, eles é que geram toda uma outra receita que em função da manutenção, né, do comércio, dos serviços, a demanda do serviço para eles. Mas agora nós temos aí mais alguns milhões de habitantes, seja local e mais o entorno, que precisa ser atendidos na saúde, educação e segurança, mas tem que buscar fontes alternativas de recursos, né, de receita. Né? Bom, senador Isalci Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Assunto de Estado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você pode ligar para o Alô Senado, 0800 61 22 11. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.